Glória a Deus. Meus queridos irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Salmo 119, versículo de número 9 ao versículo 11. Para a nossa meditação, os irmãos localizam o texto que foi lido mais cedo. Eu sou muito grato a Deus. Tá ok, obrigado. Perfeito. Sou muito grato a Deus pela oportunidade em mais uma vez estar aqui com vocês, para juntos adorarmos ao Senhor, nos alegrarmos na presença de Deus e também ter o privilégio de poder compartilhar com vocês a poderosa palavra de Deus. Muito feliz, quem está feliz com Jesus esta tarde, diga glória a Deus. Vamos falar em alto e bom som o tema do nosso encontrão. Tempo 3, 1, 2, 3. Vamos lá, só as meninas. Tempo 3, 1, 2, 3. Meninos, vocês ouviram isso aí? A gente vai perder? Não? Só os varões. Tempo 3, 1, 2, 3. Glória a Deus. Diretora, depois você dá o ponto aí, viu? Para quem foi que ganhou, tu falou mais alto, mais baixo. Glória a Deus. Mencionando a diretoria do projeto, Atos, assim como também todo o de ACC, a minha gratidão a vocês, mulheres de Deus, ao pastor Marcos Augusto pela honrosa oportunidade, ao nosso pastor presidente, pastor Paulo Pessoa de Carvalho, que abre as portas para que esse evento possa acontecer aqui no nosso tempo central. Fico muito feliz pelo todos os nossos queridos irmãos, diretoria de coordenação, todos os irmãos que estão envolvidos direto e diretamente nesse grande trabalho. Quem achou o texto, diga amém. Amém. O versículo 9 diz: como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra. Podeis se assentar, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Nessa tarde, queridos e amados irmãos, jovens, crianças e adolescentes, eu quero revelar para vocês um segredo. Que segredo? O segredo de todos aqueles que desejam pregar a palavra de Deus. Na proposta temática dessa tarde, é justamente falar sobre a Bíblia como referência. A Bíblia é a nossa referência. E o pastor mais cedo que falou conosco aqui, foi feliz em dizer que a Bíblia é a nossa regra de fé e também de prática. Só que, para que a Bíblia seja a nossa referência, a nossa base, o nosso sustento, a nossa regra de fé e prática, é necessário entender as características e do que representa a Bíblia Sagrada, as formas da Bíblia Sagrada, a estrutura da Bíblia Sagrada. Ora, como você vai ter referência àquilo que você não conhece? Como você vai ter como referência aquilo que você não domina? Como você vai ter como referência aquilo que você não tem intimidade? Então eu fiz aqui algumas pequenas anotações. Se você é bom de memória, ou está com uma caneta, um papel, vai anotar, vai guardar no teu coração, e isso vai enriquecer bastante o teu conhecimento. Pois bem, a Bíblia Sagrada, como nós sabemos, ela é dividida em dois tempos: o Antigo Testamento e também o Novo Testamento. No Antigo Testamento, a Bíblia Sagrada contém 39 livros. Quantos livros? Quantos livros? No Novo Testamento, a Bíblia contém 27 livros. Quantos livros? 27. Totalizando 66 livros, 1189 capítulos e 31.104 versículos. Dependendo da versão que você faz uso da palavra, pode variar para mais ou para menos. Agora, observe isso aqui. Os livros são divididos em categorias, e aqui eu gostaria de listar essas categorias e colocar os livros em suas devidas observações. Primeiro, são 5 categorias que a Bíblia Sagrada ela se divide, tanto no Novo como tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Primeiro, a lei de Deus, os livros históricos, poéticos, profetas maiores e os profetas menores. A lei. Quantos livros temos dentro da lei? Ou pode ser chamado de Pentateuco. 5 livros: Gênesis,
Ponto. Dentro desses 5 livros, nós podemos caracterizar eles como a lei, ou o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois vem os livros históricos, que são quanto? 12 livros. 12 livros. Que já é de Josué até Esté. Depois vem os livros poéticos, são quantos? 5 livros. Que é de Jó até Cantares de Salô. Depois vem o livro dos profetas maiores, são quantos? 5 livros. De Isaías até Dani. Depois vem os profetas menores, são quantos? 12 livros. É de Oséias até Malá. Essa é a divisão estrutural da Bíblia no Antigo Testamento. Vamos para o Novo Testamento. O Novo Testamento se caracteriza também dentro de 27 livros, dentro da mesma proposta de divisão. Primeiro, os evangelhos, ou pode ser chamado de biografia de Jesus. Os evangelhos são quantos? 4 livros. Vamos lá. Primeiro, Mateus. Esses são os evangelhos. Segundo, o livro históricos ou histórico. Tem mais algum? É mesmo? Então o livro histórico é somente um livro de Atos dos Apóstolos, que revela a história da igreja. Segundo, as epístolas paulinas, são quanto? 13 livros. Começa em Romanos e termina em Filemão. E por fim o livro profético, que é Apocalipse. Então perceba que eu acabei de listar para vocês a categoria dos livros da Bíblia Sagrada, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Agora redobre a sua atenção, olhe para cá por favor, rapidamente, e observe o que está sendo falado através de um grande comentarista da Bíblia Sagrada. Este livro, a Bíblia Sagrada, ela contém a mente de Deus, a situação do ser humano, o caminho da salvação, o destino dos pecadores e a felicidade dos crentes. Tem algum crente feliz aqui? Diga glória a Deus. Agora pegue isso aqui para dar glória. Sua doutrina é santa. Vou repetir: sua doutrina é santa. Seus preceitos são obrigatórios. Suas histórias são verdadeiras. E suas decisões são imutáveis. Agora olha isso. Ela contém luz para te orientar. Ela é alimento para te fortalecer. E ela é consolo para te animar. Vou repetir. A palavra de Deus é luz. Ela deixa claro diante de você as verdades que você precisa colocar em prática. Quem crê, diga glória. A palavra de Deus, ela é total capacidade para te orientar. Quem crê, diga glória. E no momento de tristeza, de abatimento, aonde nós estamos nos sentindo para baixo, a palavra de Deus tem total ferramenta, versículos e orientações bíblicas para nos consolar. Quem crê, diga glória. Então nessa tarde, na manhã desse dia, assim como nessa tarde, a palavra de Deus vai trazer luz para a nossa mente, vai trazer conforto para o nosso coração e vai trazer consolo para a nossa alma. Se você crê nisso, levante a sua mão e diga glória a Deus. Agora, eu vou ler aqui uma frase que me chama bastante atenção sobre a Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia Sagrada para ser sábio, creia nela para ser salvo, e pratica a Bíblia para ser santo. Decorado? Sim ou não? Vamos lá? Leia a Bíblia para ser sábio. Depois de mim, diga: leia a Bíblia para ser sábio. Leia a Bíblia para ser sábio. Creia nela para ser salvo. Creia nela para ser salvo. E pratique a Bíblia para ser santo. Pratique a Bíblia para ser santo. Essa é o poder da poderosa palavra de Deus. Quando Paulo vai mencionar acerca, Quando Paulo vai mencionar acerca da palavra de Deus, ele deixa claro um texto que o pastor Paulo mais cedo disse em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 ao versículo 17. Irmão Márcio, toda a escritura ela é inspirada? Toda a escritura ela é válida? Sim. Olha o que está escrito no texto: toda a escritura é inspirada por Deus. É pelo homem ou por Deus? E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Sendo assim, nós entendemos a partir do texto de Paulo que a Bíblia Sagrada ela foi canonizada, ou seja, é a régua de Deus para que a gente possa então colocar em prática a partir do que a palavra de Deus nos orienta. A prova disso é o que está registrado em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Quem está comigo, diga glória a Deus.
Olha o que diz: pois jamais as profecias teve origem na vontade humana. Ou seja, nenhuma palavra proferida pelos homens veio da vontade humana, da vontade carnal, dos desejos que apontam exclusivamente para o homem. Mas, olha o texto: mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo de Deus. Escuta isso: homens escreveram, homens falaram a palavra, mas toda palavra escrita e falada, ela tem a sua base, ela tem um autor, e o autor é o Espírito Santo de Deus. Sendo assim, podemos entender ainda em alto e bom som que a palavra de Deus, ela é inerrante. Sim, a palavra de Deus não contém falha, ela por si só se explica, ela por si só se contextualiza, ela por si só nos dá todas as respostas de qualquer questionamento que o ser humano possa ter. Olha o que está escrito no Salmo 12:6. Quem é bom de Bíblia vai achar. Salmo 12, versículo 6. Quem achou, diga EBD. Olha o que está escrito. Vamos lá, o tempo 3, 1, 2, 3. As palavras... As palavras do Senhor são palavras puras, ou seja, é uma palavra inerrante, infalível, uma palavra santa. O Salmo 119, versículo 140 diz assim: a tua palavra é fiel e toda prova, por isso o teu servo a ama. Isso é maravilhoso. Agora eu quero que você faça uso mesmo da palavra, que nós vamos aqui discricionar alguns deveres de todo cristão mediante a poderosa palavra de Deus. Ora, se você é servo de Deus, se você adora Jesus, se você está aqui por causa de Jesus, você tem que entender esses princípios e colocar em prática, para que então você possa usar a Bíblia Sagrada como referência. Quem tem a Bíblia Sagrada como referência, que diga glória a Deus. Olha só, o primeiro grande dever de todo aquele que tem a Bíblia Sagrada como referência está registrado no capítulo 6 do Evangelho de João, o versículo 68 e versículo 69. Qual é a grande verdade, irmão Márcio? Crer na poderosa palavra de Deus. Se ela é referência, nós temos que crer. Quem achou, diga EBD. Entenda, antes de a gente dar glória a Deus, eu quero que você absorva a palavra na sua mente, no seu coração. Nós vamos ter um momento aqui onde a palavra vai nos permitir adorar com mais veemência. Mas primeiramente vamos alcançar nossa mente para que a gente entenda os princípios da palavra. Se ela é referência, eu tenho que crer nela. O que é que está escrito no versículo 69? Agora olha para mim. Jesus está pregando o sermão do monte. Jesus está ensinando uma palavra dura, uma palavra pesada, uma palavra que confronta o pecado, que bate contra a hipocrisia, uma palavra que contraria os fariseus, saduceus, mestres daquele tempo. Aí depois que Jesus dá a bênção apostólica, a população começa a ir embora, os discípulos começam a se esvaziar. De repente Jesus olha para os seus discípulos e diz: e vocês não vão também ir embora? Pedrão se levanta e diz: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Aí ele conclui dizendo no verso 69: e nós, olha só quem usa a Bíblia como referência, nós já temos crido e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Levante a sua mão, por gentileza, que eu libero essa palavra para quem veio dar glória a Deus. Se a palavra é referência, você crê nela. Se a palavra é referência, você faz uso da palavra. Se a palavra é referência, você crê que Jesus é o Santo de Deus, que nos propaga a verdade de Deus, que nos leva à santidade de Deus. Olhe para o seu irmão que está do seu lado, diga para ela, diga para ele: creia na palavra. Não, mas falou rindo, diga a verdade, fala que nem profeta, creia na palavra. Segunda verdade sobre a referência da Bíblia: se a Bíblia é minha referência, eu preciso aprender a honrar a palavra de Deus. Olha o que está escrito em Jó, capítulo 23, versículo 12: nunca me apartei do preceito dos seus lábios, escondi no meu peito a palavra da sua boca. Se a Bíblia é minha referência, eu preciso entender que eu preciso honrar a palavra de Deus.
Agora, olhe para mim, por favor. A honra é um princípio que se estabelece tanto na presença como na ausência. Ora, se eu honro alguém, eu não posso honrar esse alguém somente quando está presente diante de mim. Eu honro tanto na presença como também na ausência. Diante de Deus, eu preciso honrá-lo na casa de Deus, na presença de Deus e diante de Deus, e também em todas as outras áreas da minha vida. Se a Bíblia é minha referência, eu preciso entender que honrar ao Senhor é um princípio que confia bênçãos sem medida sobre minha vida. Você crê nisso? Glória a Deus. E terceira observação sobre referência é amá-la, ou amar a Bíblia Sagrada. Abra comigo aí o Salmo 119, verso 97. Quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação o dia todo. Quanto amo a tua lei. Olhe para mim, por favor. O amor aqui na expressão hebraica não se caracteriza como sentimento. Olha aqui. O amor aqui na expressão hebraica não se caracteriza como sentimento. Ou seja, amar o texto sagrado não é sentir para poder ler, para poder meditar, para poder absorver o que está escrito. Não, eu não sinto, por isso eu leio. Eu leio, por isso eu amo. Repete. Amar aqui caracteriza não só uma questão sentimental, mas também uma decisão de entrega. Isso quem deixa claro para nós é o apóstolo Paulo, quando ele absorve algumas orientações do casamento conjugal, trazendo a ideia de amor entre Cristo, a igreja, o marido e a mulher. Ele diz em Efésios capítulo 5, verso 25, que assim como Cristo amou a igreja, como ele ama? Se entregando por ela. Então amar não é sentimento, amar entrega. Por isso que ao ler a palavra de Deus, você não vai ler a palavra quando sentir. Você não vai ler a palavra quando vir por culto. Você não vai ler a palavra quando está no projeto Atos, quando está aqui no encontrão como esse. Não, você lê a palavra porque é uma decisão pessoal e você se entrega pela palavra. Você decide amar a palavra. Você olha para a palavra e começa a meditar nela todo santo dia. Quem está entendendo essa verdade, diga glória a Deus. Outra, se a palavra de Deus é minha referência, eu preciso obedecer a palavra. 1 Timóteo capítulo 6, verso 14. Esse aqui eu faço questão de ler. Diz assim: guarde os mandamentos. Que mandamentos? E como eles são? Sem mácula e irrepreensível. Até quando eu devo guardar? Até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Como eu posso dizer que a palavra de Deus é minha referência se eu não guardo a palavra de Deus? Pastor Paulo mais cedo disse para nós que aquele que diz que guarda, conhece a palavra, mas não executa a palavra, esse é mentiroso. Então não é suficiente eu ler a palavra, é necessário eu guardar também a poderosa palavra de Deus. Lá na frente nós vamos entender melhor sobre isso. E quinto e último observação, na verdade a penúltima observação sobre referência da palavra é lutar por ela. Filipenses capítulo 1 do verso 15 ao 16, Paulo diz que ele é um defensor do Evangelho. Evangelho, dentro da tradução aqui do Novo Testamento, podemos também caracterizar como a própria palavra de Deus. O Evangelho é a própria palavra de Deus. Então Paulo diz que ele é um defensor do Evangelho. Pega um gancho também do pastor Paulo mais cedo, para dizer para você em alto e bom som, que você, independente aonde você esteja, é um defensor do Evangelho, um defensor da palavra. Por isso que na escola, quando aquele professor teu, marxista, começar a tentar botar na nossa cabeça que as ideias de esquerda, as ideias socialistas, que contraria a palavra, ideias ateístas, ideias agnósticas que tentam contrariar a palavra de Deus, você como um cristão, servo de Deus, meditador na palavra, amante da palavra, apaixonado pela palavra, que gosta de se deleitar na palavra, é um defensor da santa, poderosa palavra de Deus. Paulo diz: eu sou um defensor do Evangelho. E por fim, estudá-la. Esdras capítulo 7 verso 10 diz que Esdras se preparou para estudar a palavra.
e consequentemente pregar a palavra de Deus. E quando nós falamos sobre pregar a palavra de Deus, Paulo é enfático em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2: prega a palavra a tempo e a fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Repita após mim: pregar a palavra. Diga: pregar a palavra é ensinar a palavra. Toda pregação deveria ser um ensino. Então, se você tem o interesse de pregar a palavra, carregue um propósito no coração. O que, irmão Márcio? Ensinar a palavra de Deus. Quando você observa Jesus Cristo pregando a palavra, Ele está ensinando a palavra. Quando você observa Jesus dando a ordem para os discípulos: ide pregar o Evangelho, Ele está falando: ide pregar o Evangelho a toda a criatura, ensinando a guardar tudo o que eu vos tenho dito. Agora eu lhe pergunto: como é que eu vou ensinar aquilo que eu não aprendo? Aquilo que eu não estou preparado, capacitado? Levante a mão aqui, quantos são de fato alunos do Projeto Atos? Levante a mão, aluno nascido do Projeto Atos. Está olhando aí, nossa diretora? Está olhando aí? Você percebe que é minoria os interessados pelo Projeto Atos? Irmãos, nunca houve um tempo onde um povo está desinteressado pelas Sagradas Escrituras. Um povo onde não tem interesse em saber mais de Deus. Quer ver uma coisa? A prova disso são os nossos cultos de doutrina. Aonde estão os nossos adolescentes nos cultos de doutrina? Aonde estão os nossos adolescentes no culto de ensino? Aonde deveriam estar sentados para aprender mais da palavra de Deus, muitas das vezes substituem com qualquer entretenimento a poderosa palavra de Deus. Como é que eu vou pregar a palavra se eu não sento, não gasto tempo, não penso, não medito, não invisto na santa e poderosa palavra de Deus? Martinho Lutero disse a seguinte expressão: considere perdido o dia que você não lê as Sagradas Escrituras. Considere inválido todo e qualquer movimento que perca o interesse em saber mais da poderosa palavra de Deus. Compete a nós essa missão de pregar a palavra. Como? Verbalmente, de uma forma testemunho, de louvor. Não importa o método, precisamos pregar o Evangelho do Senhor. Deus te trouxe aqui para esse dia até 5:30 da tarde, justamente para entender esses princípios que o Senhor te chamou através da sua santa palavra para pregar a poderosa palavra de Deus. Levante a sua mão e não abaixe a sua mão, por favor. Eu sinto a graça de Deus aqui neste altar para liberar essa palavra. E qual é a palavra, pregador? Jesus vai te usar na palavra. Jesus vai te usar no louvor. Jesus vai te usar na tua conduta. Jesus vai te usar no testemunho. Eu estou liberando é para quem quer dar glória. Jesus vai te usar com autoridade. Se você crê nessa palavra, tira o sono de lado, cutuca alguém e diga: glórias ao Senhor Jesus. Diga para ela, diga para ele: você vai pregar a palavra. Quando o pastor te dá a oportunidade, não adianta tremer, não adianta dizer não. Jesus vai te dar a oportunidade para você pregar a palavra. Olhe para mim que eu estou a finalizar, caminhando para o fim. O Novo Testamento chama a Bíblia de várias formas. E aqui eu preciso ser um pouco mais calmo. O Novo Testamento caracteriza a Bíblia de algumas maneiras. Como? A palavra de Deus é uma expressão que o Novo Testamento dá acerca da Bíblia Sagrada. A palavra de Deus. Atos 4:31 diz: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. A segunda expressão é a palavra de Cristo. Colossenses 3:16 diz: a palavra de Cristo habite em vós. É uma expressão fazendo referência à Bíblia Sagrada. A palavra do Senhor é uma outra expressão sobre a Bíblia Sagrada. Atos 8:25 diz: eles, pois, havendo testificado e falado a palavra do Senhor. Também é uma referência que faz alusão à Bíblia Sagrada. Também podemos caracterizar como o Evangelho a própria palavra de Deus. Gálatas 2:2 diz: e subi devido a uma revelação, e lhes expus o Evangelho. Então o Evangelho também é caracterizado como a palavra de Deus.
A palavra de Deus também ela é caracterizada como viva e eficaz. Hebreus 4,12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Lá vai, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Ela é viva e eficaz. Quer saber de uma coisa? Eu estou pregando aqui, mas a palavra está saltando. Eu estou pregando aqui, mas a palavra é viva. Eu estou falando aqui, mas a palavra está como uma flecha alcançando o coração de alguém. Eu estou pregando aqui, mas a palavra está entrando na nossa mente. Eu estou pregando aqui, mas a palavra está enchendo os nossos olhos. Eu estou pregando aqui, mas a palavra de Deus está alimentando a nossa alma. Por que, irmão Márcio? Porque a palavra não é uma literatura qualquer. A palavra ela é viva e eficaz. Por que viva? Porque se movimenta, porque age, porque opera, porque transforma, porque trabalha em nós. E por que eficaz? Porque ela é apta para transformar qualquer homem, independente da classe social, independente das condições financeiras. Ela é viva e eficaz. É a palavra de Deus. Tem mais alguma coisa no Novo Testamento, irmão Márcio, que podemos dizer sim? Ela é o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1 verso 18 diz: porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de... Não, vou repetir. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de... Ela é poder. Ela é poder. Ela é poder. Vou repetir isso aqui até tu entender que ela é poder. Ela é poder. A palavra de Deus tem poder. A palavra do Senhor é extraordinária, majestosa, magnífica. É a palavra de Deus. E por fim, a palavra de Deus é a verdade. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo 2,15: procura, adolescente, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então tudo que eu falei aqui, irmãos, é característica da palavra de Deus. E também a palavra de Deus nos dá total condição para vencer as mazelas desse tempo. Dentro das mazelas desse tempo, renove a sua atenção porque eu estou caminhando para o fim. Dentro das mazelas desse tempo, existe um negócio que tem contaminado os nossos adolescentes, que eu tenho pregado por aí e faço questão de repetir aqui para um público maior. E qual é a mazela? Justamente as características da ansiedade e também da depressão. Ansiedade e depressão tem uma raiz, e a raiz é o medo. E o medo ele podemos caracterizar dentro da psicologia entre várias maneiras, mas eu destaco apenas 2: o medo bioquímico e o medo emocional. O medo bioquímico só é alcançado por atletas de alta adrenalina. Aumenta a sudorese, aumenta a frequência cardíaca, automaticamente ativa o instinto de sobrevivência, e esse atleta ele pode paralisar ou ser melhor do que esperava. Esse é o medo bioquímico. O medo emocional é um pouco mais abrangente. Está envolvido fobia, crise de pânico, está envolvido insônia, está envolvido ansiedade e depressão. Dentro dessas características existem alguns subtópicos, como medo de falar em público, medo de amar, medo de dirigir, medo de altura, medo de escura, medo de chuva, medo de dentre várias outras coisas. Eu sempre falei isso no primeiro encontro e vou falar aqui outra vez. Quem tem medo aqui de barata? Levanta a mão. Deixa eu conhecer. Quem tem medo aqui de escuro? Levanta a mão. É mesmo? Quem tem medo aqui de falar em público? Levanta a mão. Olha só, eita Jesus. Quem tem medo aqui de altura, levanta a mão. É mesmo? Você percebe, olhe para mim agora rapidamente. Você percebe, o que pode ser medo para alguns não é para outros e vice-versa. Não importa, todos aqui do menor ao maior carregam algum tipo de medo dentro de si. E qual é o problema disso, irmão Márcio? É que através desse tipo de medo pode abrir brecha para as doenças desse século. E aqui eu caracterizo como doença a ansiedade, não a positiva, mas a negativa. Irmão Márcio, existe ansiedade positiva e negativa? Sim. A ansiedade positiva é aquela que está casada com medo bioquímico, que me leva a ser melhor do que eu esperava. Por exemplo, esse ano tem Enem 2023, vai ter data e vai ter a escola marcada.
O aluno que quer passar no Enem ou quer atingir uma nota boa para alcançar o seu curso, vai ter que estudar. Consequentemente, a ansiedade bate mais perto, mais forte no coração, porque ele quer logo que chegue a prova e, consequentemente, quer saber o resultado para se alegrar com as suas famílias com um resultado positivo. Então, o que ele vai fazer? Essa ansiedade de querer logo que a prova chegue vai levar ele a estudar com maior intensidade, para que quando ele chegue no dia da prova, ele alcance seus objetivos e, consequentemente, o nome do Senhor seja glorificado com uma futura aprovação. Quem crê nisso, Jesus? Quem crê nisso? Com uma futura aprovação. Então, posso liberar uma palavra profética aqui? Vai dar tudo certo. Quem pegou, pegou. Essa é a ansiedade positiva. E a ansiedade negativa? A ansiedade negativa é aquilo que a Bíblia reprova. E qual é a ansiedade negativa, irmão Márcio? É a ansiedade que tem a capacidade de criar coisas futuras que ainda não aconteceu, ainda não foi, ainda não é uma realidade. Mas o adolescente cria uma série de circunstâncias negativas que paralisa o seu emocional e bloqueia a sua mente. Com isso, se tranca dentro de casa, não se relaciona, não se socializa, se desumaniza, não conversa mais com o pai e com a mãe, não consegue mais expor o seu sentimento. Essa é a ansiedade. Dá crises, crise de insônia, mal-estar, dor de cabeça, crise de pânico. A criança, o adolescente fica perturbado mentalmente, de modo que fica até com certos comportamentos mais agressivos. Isso que eu estou falando é ansiedade negativa. E o que a ansiedade negativa nos leva? Nos leva à falta de dependência. E a falta de dependência é uma coisa que a Bíblia Sagrada condena. Por esse motivo, parece que Pedro está ouvindo essa pregação, se assim podemos dizer, e ele deixa claro para nós uma orientação que está escrito: filhinhos, lançai aos pés do Senhor o que? Todas as vossas preocupações. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Posso falar ou não? Deus me trouxe aqui, irmão, eu estou orando por esse propósito aqui já tem dias. E Deus me disse em oração que essa tarde seria uma tarde de cura mental. Deus me disse que essa tarde seria uma tarde de cicatrização emocional. Deus me disse que essa tarde seria uma tarde onde jovens e adolescentes que estão bloqueados emocionalmente iriam expor, iriam se desenvolver, iriam avançar e romper a barreira do medo e mergulhar nas asas do Espírito e viver algo novo na presença de Deus. Lançai aos pés do Senhor. Eu vou repetir isso aqui, irmão, porque eu sinto a graça de Deus. Levante a sua mão, por favor. Lançai aos pés do Senhor. Irmão Márcio, está apertado, e daí? Jesus cuida de ti. Irmão Márcio, está difícil, e daí? Jesus sabe das tuas dores. Irmão Márcio, está complicado, e daí? Jesus me trouxe aqui para te dizer em alto e bom som que hoje é tarde de cura. Aleluia. Hoje é tarde de restauração. Hoje é tarde de você ser liberto deste mal chamado ansiedade. Quem crê nisso, diga alguma coisa para Jesus. Por esse motivo, Paulo olha para Timóteo e diz: Timóteo, Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de autoridade. Quer saber de uma coisa? O mundo está aí ainda pulando carnaval. Quer saber de uma coisa? Nós somos bombardeados 24 horas por dia com o intuito de desmoralizar nossa fé e descaracterizar os nossos perfis e padrões cristãos. Quer saber de uma coisa? Eu não sei se você está acompanhando, mas nos Estados Unidos, em certa cidade que eu não sei pronunciar o nome, que está o professor Alberto que pode falar melhor, lá está acontecendo mais de 200 horas de clamor, oração e palavra. Eles estão chamando isso de avivamento. Olha só, na Ucrânia e Rússia está tendo guerra, nos Estados Unidos está tendo oração, e no Brasil estão pulando carnaval. Cadê a igreja do Senhor? Estão olhando e alguém diz:
Os adolescentes pararam, a mocidade estagnou. É um movimento que é só fumaça, não tem constância. Mas quer saber de uma coisa? Nessa tarde eu estou olhando para uma gama, um grande exército, aleluia. Eu estou olhando para um exército que não teme nada, e que não gosta de carnaval, e que não gosta de coisas mundanas, mas está olhando para a cruz e dizendo: Senhor, eis-me aqui, Senhor, provoca o avivamento em mim, Senhor. Quer saber de uma coisa? Talvez alguém da tua casa não acredite no teu potencial. Vou ficar falando isso aqui, irmão. Não estava no script, até saiu do esboço. Talvez da tua casa ninguém acredite no teu potencial. Talvez alguém no teu ciclo de amizade não acredite no teu potencial. Talvez dentro da igreja alguém não acredite no teu potencial. Mas isso aqui é para quem veio da glória. Jesus olhou para ti, te trouxe para cá o dia todo para te dizer: eu tenho chamado, eu tenho propósito, eu vou usar, eu vou encher, eu vou trabalhar na mente. Oh glória, aleluia. Por fim, palavra de Deus dá antídoto para todas as coisas. E se ela é referência, olhe para mim, eu estou finalizando. Se ela é referência, ela é o nosso espelho. E quando falamos de espelho, lembramos das palavras de Tiago, capítulo 1, verso 22 a 25. Você pode abrir, por favor? O verso 22 está escrito o que, irmãos? Sedes pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo vai-se, e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita e da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Olhe para mim, por favor. A Bíblia aqui, ela é comparada como um espelho. Ao entrar aqui, quem percebeu um espelho aqui atrás? Quem percebeu? Tem um espelho aqui atrás, que depois tu vai lá tirar foto, selfie, postar no Instagram e Facebook. Está lá aqui atrás. É um espelho. Lá está escrito que nós somos a imagem do Senhor. Ora, irmãos, para que serve o espelho? Para se olhar? Para se corrigir? Sim ou não? Ninguém se olha no espelho para permanecer do mesmo jeito. Ou as meninas, quando vão se arrumar, e aí? Se olha no espelho para permanecer suja? Se olha no espelho para permanecer desarrumada? Se olha no espelho para permanecer desorganizada, roupa desajustada? E os meninos, quando olham no espelho, se olha no espelho para permanecer do mesmo jeito? Porque homem, não sei por que se olha no espelho, né? Não tem muita coisa, né, pastor? Mulher te entende até, mas homem, estou brincando, os homens, é possível sim olhar no espelho e se achar bonito. O homem que olha para a palavra, ouve a palavra e não coloca em prática, olha para mim, ele permanece sujo mesmo diante da palavra. Então o espelho é a capacidade que nós temos de se olhar e ver que precisa mudar algo. Alguém ao ler a palavra disse: quando eu li a palavra, eu encontrei muitos erros, todos eles em mim. Quando você lê a palavra, você consegue enxergar as suas próprias falhas, seus próprios erros, seus próprios defeitos. Na palavra, assim como o espelho, ela expõe o que está errado. A palavra, assim como o espelho, ela expõe o que precisa ser ajustado. Queridos e amados irmãos, por isso que, se a palavra é a minha referência, eu tenho ela como um espelho que ajusta a minha conduta, meus princípios e meus valores. Isso é interessante, porque quem é da classe dos jovens aqui, alguma liderança, algum irmão, sabe que nós estamos estudando sobre a santificação na escola bíblica dominical. E quando eu estava estudando sobre essa palavra chamada espelho, a palavra de Deus em comparação com o espelho, me fez lembrar a situação do rei Josias.
lá em 2 Reis, capítulo 22, versículo 3 ao 8, versículo 8 ao 11. Que história magnífica! Se você não tem conhecimento, eu dou uma breve introdução para nós finalizarmos aqui agora. A Bíblia diz que o rei Josias, ele assume o reinado de seus pais, tanto Manassés quanto Amon, ambos os reinados que perturbaram a fé. Eles abandonaram o Senhor, viraram as costas para os mandamentos de Deus, e ainda mais estabeleceram cultos a ídolos, estabeleceram altares a ídolos, e assim trouxeram uma profanação geral, de modo que Deus envia os seus profetas para levantar uma palavra de juízo, que seria posteriormente a grande Babilônia, que nós chamamos do exílio babilônico. A Bíblia diz que quando Amon, seu pai, morre, e também quando Manassés Amon morre, assume o reinado de Jerusalém, o rei Josias, com 8 anos de idade, ele assume o reinado de Jerusalém. Agora olhe para mim, a Bíblia diz que por conta da rebeldia do povo, eles estavam debaixo de um jugo do rei da Síria. E o rei da Síria estabelecia e dava ordem como eles deveriam cultuar, como eles deveriam andar, como eles deveriam proceder. Ou seja, o rei da Síria não dava liberdade para Josias, para que ele pudesse estabelecer alguma coisa na presença de Deus. Só que tem um detalhe, o versículo 3 diz que Josias, ele temeu ao Senhor todos os dias da sua vida, e não se apartou da lei de Deus, nem para a direita e nem para a esquerda. Tem um detalhe, quando Josias está crescendo, passaram-se 16 anos, então o rei da Síria morre. Agora olha isso, quando o rei da Síria morre, Josias, ele não perde tempo e estabelece a reforma do templo do Senhor. Quando ele percebe que agora Jerusalém não está mais sob o domínio desse rei, imediatamente ele começa a restauração física do templo de Jerusalém. Agora o que me chama a atenção é, Josias só faz alguma coisa para Deus e no templo de Deus depois que o rei da Síria morre. Pegou ou não? Tem coisas da nossa vida para que a gente possa tomar pequenas atitudes para um grande avivamento em nós, é necessário morrer alguma coisa. E o que eu posso te perguntar nessa tarde é: o que é preciso morrer na tua vida para que você inicie uma grande restauração de dentro para fora? O que é preciso morrer na tua vida para que você comece a reparar o que precisa ser consertado? O que é preciso morrer na sua vida para que você comece uma restauração pessoal? Josias, ele começa a restauração. De repente, enquanto está a reforma do templo, o sacerdote Ilquias, ele acha algo interessante que estava escondido. A história diz que Manassés, ele mandou destruir todos os livros da lei do Senhor. Não sabemos o motivo, mas de uma forma misteriosa, gloriosa, de uma forma divina, enquanto estava ali limpando o templo, organizando, o sacerdote achou escondido o quê? A lei do Senhor. Quando o sacerdote acha a lei do Senhor, ele apresenta para o escrivão de Josias. O escrivão lê a lei, e quando ele vai dar o relatório de como é que está a obra no templo, ele apresenta para o rei Josias, e o escrivão lê a lei para o rei Josias. E quando o escrivão lê a lei para o rei Josias, a Bíblia diz que Josias, ao ouvir a palavra, ele rasga as suas vestes e se quebranta na presença de Deus. Posso falar algo de Deus para a tua vida, sim ou não? O sacerdote achou a palavra, mas não teve impacto. O escrivão leu a palavra, mas não teve impacto. Josias ouviu a palavra e foi impactado. Olhe para mim, não espere mudanças dos outros, sendo que ela pode começar por você. Vivemos numa geração que é refém de transformação nos outros, mas nós não queremos e buscamos a verdadeira transformação. Se o líder não quer, você é o principal. Se mãe e pai não quer, você deve transformar sua vida. Se os estudiosos não querem, você é o instrumento que Deus quer começar uma renovação. Levante a sua mão, eu sinto de Deus confirmar essa palavra aqui no coração de alguém. Ah, irmão Márcio, ninguém quer mudar na minha igreja, no meu
departamento, ninguém quer mudar a situação. Deus vai começar por você. Deus vai começar por você. Deus vai começar por você. Alguém vai olhar e dizer: mas como foi isso? Pois é, ela ouviu a palavra. Oh glória, ela ouviu, mas como começou, rapaz? Ela sentou na escola dominical, ela sentou naquela tarde de sábado no Projeto Atos, ela veio para o encontrão aqui no Campo do Coqueiro, sentou a tarde toda com sono, é verdade, mas ouviu a palavra e depois rasgou o coração e mergulhou das águas do Espírito. Quando Josias se depara diante da palavra, ele rasga as suas vestes, porque uma vez que eu estou diante da palavra, ela tem o poder para transformar a mim, para depois transformar os outros. Ou seja, quando ele ouve a palavra, ele se depara diante de um espelho, e o espelho é a palavra de Deus. Agora olha isso, ele percebe que o povo de Israel, de Jerusalém, está debaixo do juízo. E qual é o juízo? O exílio babilônico. Não tem mais jeito. Deus já decretou por conta da rebeldia e de todas as mazelas que os seus pais fizeram. Ezequias até tentou iniciar também um grande avivamento, mas teve o êxito por pequenos passos de tempo. Josias, ele se depara com isso, manda os seus sacerdotes até a profetisa Uda para ver de fato o que iria acontecer, e comprova o que está escrito na poderosa palavra de Deus, que o povo de Israel se subjugaria ao jugo. O jugo era o exílio babilônico. Josias, ele chora, Josias se aperta, Josias fica triste com isso, mas Uda olha para Josias e diz: teus olhos não verão a destruição. Aleluia! Teus olhos não verão. Estava programado para esses dias, mas porque tu temeu a palavra. Tu está com sono. Mas porque tu recebeu a palavra, mas porque tu tomou posse da palavra, teus olhos não vão ver a destruição. Mas a Bíblia diz que quando sai da profetisa Uda, o rei Josias manda reunir todos os líderes, sacerdotes, mestres, escribas, todo o povo. E qual é a ordem? Ele coloca a mão em cima da coluna, manda o seu escrivão ler a palavra. Para quem? Para todo o povo de Israel. Quando eles leram a palavra para todo o povo de Israel, a Bíblia diz que ali Josias fez uma aliança com o Senhor, e o povo aprovou a aliança que eles fizeram. E tem mais, irmão Márcio, tem. Quando ele se deparou com a palavra e fizeram uma nova aliança com Deus, o texto diz que ele começou a derrubar todos os fortes ídolos, toda a idolatria, toda a profanação, todos os altares, tudo aquilo que desagradava a Deus, tudo aquilo que desonrava a Deus, tudo aquilo que não dava crédito para Deus, foi caindo por terra, 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 foi caindo por terra. A idolatria foi banida no meio do povo de Jerusalém. E cá para nós, eu preciso finalizar aqui sobre a idolatria. Nós que somos alunos da escola dominical sabemos que a idolatria é tudo aquilo que se põe à frente de Deus. Todavia, nós sabemos que esse termo idolátrico não se limita somente a tudo aquilo que se põe à frente de Deus. Também podemos dizer como atos de idolatria tudo aquilo que contraria os princípios de Deus. Deus tem princípios, Deus tem valores, Deus tem ordenanças. Então toda vez que eu contrario uma ordenança que Deus já estabeleceu, eu estou me caracterizando como alguém que é idólatra, alguém que colocou algo à frente de Deus, colocou seus desejos, colocou suas vontades, colocou suas opções, colocou suas ideologias, colocou seus achismos, colocou o que pensa ser o correto e não olhou para os princípios da palavra do nosso Deus. Aí você olha para mim, irmão Márcio, o senhor está finalizando a palestra, a palavra, a pregação, mas qual é o antídoto para a idolatria? Existe pelo menos um antídoto, dentre muitos, mas um antídoto pelo qual eu destaco essa tarde. E o antídoto para a idolatria é o contentamento. Contentamento é a satisfação, é o estar satisfeito
Sim, quando eu estou contente. Com o quê? Com a palavra de Deus. Não dou brecha para a idolatria. E assim, queridos irmãos, a idolatria, não tendo brechas, eu não vou mais desagradar o Senhor. Irmão Márcio me deu alguns exemplos de idolatria. Toda vez que eu passo mais tempo na frente de um celular, na frente de um smartphone, na frente de um tablet, na frente de um computador, gastando horas vendo o que não presta nas redes sociais, contaminando a mente, gerando vícios e distúrbios mentais, eu estou fazendo daquela ferramenta, eu estou fazendo daquele tempo um estado de idolatria. E não importa se tu vem para o culto na quarta, se tu vem para o culto na sexta, se tu vem para o culto no domingo, se tu participa do congresso, de festa, de encontro, se você tem tais práticas, você está caracterizado como idólatra. Então toda vez que eu consigo substituir algo que é de Deus para mim, eu caracterizo como idolatria. Irmão Márcio, e o contentamento? O contentamento é a satisfação pessoal em Deus. Filipenses 4,11 diz: não digo isto por causa de necessidade. Lá vai Paulo nos ensinar: já aprendi a me contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. Paulo, ele era contente com tudo que ele possuía. Paulo, ele era satisfeito, não importa qual a situação ele se encontrava. Aí a Bíblia nos diz em Filipenses 4,13, dizendo: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Porque Paulo pode todas as coisas daquele que lhe fortalece. Porque Paulo aprendeu a se contentar com o quê? Com a fome, com a nudez, com a riqueza, com a bonança, com a luta, com a tribulação. Não importa a circunstância, eu sou contente com o que já tenho. 1 Timóteo 6, versículo 6 a 8 diz: de fato, olha isso, o grande fonte de lucro é piedade e contentamento, porque nada trouxe para este mundo e nada podemos daqui levar. Tendo porém alimento e vestuário, estaremos com isso contentes. Estar contente é estar satisfeito. Quer ver uma coisa? Quando nós estamos com fome, hoje alguém já sentiu fome aqui? Levanta a mão. Quem está com fome agora, levanta a mão. Não almoçaram, não? É mesmo? Fome, irmão, eu estou falando de fome. Fome, bastante fome. Quem tem fome, até comida ruim fica gostosa. É ou não é? Agora olha para mim. Quem não está satisfeito na presença de Deus, aquilo que é ruim vira prazer. Não entendi, irmão Márcio. Quem não está satisfeito na presença de Deus, se suja com pouca coisa. Alguém olha e diz: como é? Já reparou? Quando a gente soube que alguém caiu, fracassou, como é que o irmão fez isso? Insatisfeito. Não estava contente. Não se satisfez na presença de Deus e procurou se satisfazer com outros métodos. Foi isso que aconteceu com Esaú e Jacó. Esaú não chega com fome, Jacó lhe diz: está com fome. O que ele diz? Dai-me um pratinho de leitinhos. Não é assim? Quero comer. Tu só come se me der primogenitura. Primogenitura é tua. Eu quero comer. Tem adolescente que mais está interessado em satisfazer a carne do que viver o projeto de Deus. Insatisfeito. Sai daqui, mas vai conversar com o contatinho. Sai daqui, mas fica vendo mulher dançando no TikTok. Sai daqui e fica encantada com aquele homem de 2 metros dançando a trend do momento. Insatisfeito.
Sabe que posso falar ou não? Sabe que a Bíblia chama disso? Contra o contentamento existe uma palavra chamada cobiça. E a cobiça é a oposição do contentamento. E a cobiça nos faz pecar e nos leva à idolatria. Escute isso. Escute isso. Jesus advertiu em Marcos 4, 18 e 19. Olha para cá. Outros ainda são aqueles que foram semeados entre os espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução das riquezas e a cobiça de outras coisas entrando, sufoca a palavra e ela fica insuficiente. Sabe o que Jesus está falando na parábola do semeador? Tem adolescentes que ouvem a palavra na quarta, na sexta e no domingo, e na segunda, irmão Márcio, na segunda as coisas do mundo sufocam. Aí a palavra se torna infrutífera, não cresce, não evolui, não decora, não é constante, não consegue ser obediente, e vive numa crise existencial constante dentro da igreja. E qual é a crise existencial constante dentro da igreja? Tem a capacidade de estar aqui, mas a mente está lá fora. Tem a capacidade de estar aqui, mas está perdido, desorientado e desejoso por satisfazer a carne. Biblicamente falando, é os cobiçosos de outras coisas. Recebe a palavra, mas a palavra não dá o seu fruto. Pega o que está escrito em Lucas 12, 15. Cautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Gálatas 5,16 diz: andai pelo Espírito e não haver de cumprir a cobiça da carne. Olhe para mim, cobiça da carne. Quando eu falo de cobiça da carne, já entendi o recado, tá, irmã? Quando eu falo de cobiça da carne, olhe para mim, olhe para mim rapidinho. Quando eu falo de cobiça da carne, eu estou falando de qualquer coisa que me induz à satisfação carnal. Tu quer ver uma coisa que tem contaminado a mente dos nossos adolescentes? Sim, irmão Márcio. Que coisa é essa? É um negocinho chamado pornografia. Posso falar ou não? Porque se eu não falar, pastor, o mundo ensina fácil, ó. Vou falar aberto, por isso que eu estou aqui, por isso que ela me chamaram. Pornografia. Existem 3 tipos de pornografia: audível, a pornografia visual e a pornografia falada. Pornografia não quer dizer necessariamente que eu esteja assistindo um ser humano com outro ser humano tendo atos sexuais. Não. Pornografia é tudo aquilo que me induz a desejos sexuais. Se algo te induz a um desejo sexual, você está fazendo uso da pornografia. E aqui entra a gama que tem contaminado os neurônios dos nossos adolescentes, chamado rede social. Porque hoje as pornografias visuais estão estampadas em todas as trends do momento, em todos os feeds, todos os stories que estão por aí, aonde todos têm acesso, e muitos dentro de casa, sem a supervisão de pai e sem a supervisão de mãe. TikTok foi uma ferramenta criada justamente para mexer com os nossos neurônios, aonde tem a capacidade de nos prender. Sabe que o especialista do TikTok diz? Para você viralizar no TikTok, você tem que prender pelo menos 5 segundos iniciais do vídeo que a pessoa vai assistir, para então gerar engajamento. Gerando engajamento gera monetização, gerando monetização gera dinheiro, gerando dinheiro, a fábrica da indústria digital, ela pega engajamento. E quem está consumindo isso? Nossos adolescentes. Entenda, eu não estou falando para você não fazer uso, pelo contrário, tem muita coisa boa. Eu sou um, inclusive, eu quero que vocês me sigam. Geram palavras, escola bíblica dominical, ensinamento. Tem vários homens de Deus lá trazendo ensinamentos da palavra de Deus. O problema é quando tu clica para o mal. Oh glória. Instagram nem se fale, porque no Instagram nós identificamos a dupla identidade. Pornografia. O que é dupla identidade, irmão Márcio? É a pessoa que tem a capacidade de ser uma coisa aqui, na rede social ser outra coisa. Na igreja, irmã, adolescente, serva de Deus, levita do Senhor. Na rede social, PSC, Livinha. Eu já vi isso. Remo por amor. Não é serva de... Mas eu vinha cantando no culto. Pois é, Instagram, dupla identidade. No
saia bate debaixo do joelho. Instagram, pecinha, roupa de 2 peças. Vou falar, não é direta para ninguém, é o que eu vejo. Houve um tempo que se pregava contra isso. Houve um tempo que nós éramos admoestados. Eu me lembro do saudoso pastor Nonato pregando que muitas irmãs faziam da Bíblia como se fosse parte da sua roupa, porque a saia não era suficiente para cobrir as pernas. Pornografia. Facebook, YouTube estão aí, Netflix estão aí, irmãos, cuidado, acautelai-vos, disse o Senhor, da cobiça desse tempo. Por isso, irmão Márcio, o Senhor está falando todas estas coisas. Finalizo logo. Sim, eu finalizo. Existe um antídoto para que a gente possa vencer qualquer tipo de cobiça, vencer qualquer tipo de coisas que tentam contaminar nossa mente. E lá vai, Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao versículo 4. Quem pode achar esse texto e ler comigo? Ficando de pé, eu agradeço. Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao versículo 4. Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao versículo 4. Quem achou, diga Projeto Atos. Não? Olha o que diz o texto. Versículo 1, o que está escrito? Se pois fortes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Irmão Márcio, qual é o antídoto? Pensar nas coisas que são de cima, viver nas coisas que são de cima, se entregar para as coisas que são de cima. HDS, prepara aí. Organizar e viver as coisas que são de cima. A idolatria está aí, a cobiça está aí, os desejos estão aí. Mas hoje, olhe para mim, hoje estamos diante do espelho. E nessa tarde eu vou fazer uma oração. Antes da oração eu vou fazer uma pergunta. Diante do espelho que é a palavra de Deus, tu vai te limpar ou permanecer sujo? Adolescente, olha para mim. Tu vai te limpar ou permanecer sujo? Está diante do espelho. Diante do espelho que é a palavra, tu vai olhar e sair, ficar do mesmo jeito ou falar, hoje eu vou mudar? Conversei com uma irmã ali atrás, eu disse e repito, tarde de libertação. Libertação mental, libertação psíquica, libertação emocional, atitude diferente. Moça, você é especial para Jesus. Vai chegar o tempo certo de você te envolver com alguém certo. Rapaz, você é instrumento de Deus. Vai chegar o tempo certo de você se misturar com pessoas certas. Adolescentes, até hoje você tem enfrentado crises, mas o Espírito Santo está aí batendo no teu coração intensamente, dizendo, tu estás diante do espelho. Ou tu permanece sujo, ou tu sai daqui limpo, pois as tarefas ainda vão continuar. Eu quero fazer um desafio, diretoria me permita, a banda fica engatilhada. Eu quero fazer um desafio. Luan, cadê o Luan? Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar e o Espírito Santo vai te dar um louvor. Glória a Deus. Eu quero fazer um desafio. Irmão Márcio, essa palavra falou comigo. Eu preciso, hoje, preciso de uma renovação, de uma limpeza de dentro para fora. Eu estou diante do espelho, mas eu preciso. Coloque a mão no seu coração. Se é uma verdade essa palavra, o Espírito Santo vai te impactar aí onde você está. Oh Espírito Santo, faz melhor, coloca outra sobre a tua cabeça, porque às vezes a gente ora por tantos e não ora por nós mesmos. Isso, só faz quem recebeu a palavra. Jesus vai visitar essa mente agora.
Jesus vai visitar essa mente agora. Entenda que tu está em guerra. Pornografia não vai permanecer. Insatisfação não vai permanecer. Olha aí, Jesus. Olha aí, Jesus. Olha lá atrás. Olha lá, olha Jesus pegando os adolescentes aí. Isso, chora mesmo. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Luan, segura. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, alcance esse coração agora. Aonde tiver uma mente entrando em crise, aonde tiver, Senhor Pai, perturbações mentais, aonde tiver vícios aqui alojados em corações, em mentes de jovens e adolescentes, nesta oportunidade agora, na autoridade do Espírito Santo de Deus, na autoridade do Espírito Santo de Deus, aonde houver um adolescente que tem chamada, aonde houver isso, aonde houver adolescente que quer ser cheio do Espírito Santo, aonde houver adolescente que está diante do espelho da palavra de Deus, pega ela agora, pega ele agora, Jesus. Trabalha nessa mente agora, Senhor. Olha, as lágrimas também são oração. Quem entende que está em guerra, abre a boca. Quem entende que está em batalha, adore a Jesus. Adore a Jesus. Glória. Eu vou orar agora. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Liberta-me de mim, Luan. Liberta-me de mim, sabe? Pode puxar. Senhor Jesus. Menina, Jesus hoje te visita de uma forma especial. Se tiver ansiedade alojado aqui, vai cair por terra, pastor. Oh, depressão, nem pensar. Até hoje tu andou abatida. Oh, glória. Até hoje, rapaz, tu andou abatido, triste. Mas o Espírito Santo entra com ação sobre a tua vida. É o poder da palavra. Os líderes, levante a sua mão e comece a profetizar. Os líderes, levante a sua mão, abra a sua boca, líder. Você está em guerra. Você está em guerra. Quem é batizado já vem comigo na rajada de línguas. Quem veio da glória. Aqui não somos um cemitério. Nós ainda somos pentecostais. Olha aí. Olha aí. Oh, Espírito Santo, pois o bem que eu quero fazer, hoje isso vai ser mudado. Hoje Jesus te restaura. É Ele que te perdoa. É Ele que cicatriza as tuas dores. É Ele que visita a tua alma. Hoje Jesus trabalha de dentro para fora. Receba o bálsamo da parte do Senhor Jesus. Oh, glória. Libertação. Não se espante se alguém reagir diferente. Libertação. Seja a mente libertada agora. Mente transformada agora. Mente resgatada agora. Oh, glória. Olha aí. Oh, Espírito, Senhor Jesus, visita, meu Pai, dos pés à cabeça esse adolescente. O líder, diretoria, Pai, que esta palavra marque a nossa história, intensifique o nosso coração, que
esse propósito, meu Deus, venha se expandir, de modo que lá fora, Senhor, as pessoas vejam o teu agir